Na aula passada nós falamos um pouco sobre o batismo. Nós começamos a entrar nessa questão que para os batistas tem uma importância identitária muito grande. Nós não podemos cair no erro de afirmar que o batismo por imersão, o batismo de crentes apenas, seja o ponto doutrinário principal dos batistas. Isso é um erro. Na verdade, o batismo não é nem mesmo um ponto essencial da doutrina batista, embora seja um ponto essencial para a identidade batista. Mas a doutrina do batismo não é mais importante do que tantas outras doutrinas bíblicas, como por exemplo a doutrina da Trindade, como por exemplo a doutrina da salvação, a cristologia, as doutrinas de Deus. Essas doutrinas são essenciais, são muito mais importantes do que a doutrina do batismo. Mas a doutrina do batismo, em termos de identidade batista, ela é uma doutrina muito importante de fato. Então, na aula passada, eu falei com vocês um pouco sobre o batismo, sobre o que é o batismo. Na verdade, nós começamos a entrar na lição de número 26 do Catecismo Ortodoxo. E essa lição 26 é a lição que trata sobre o batismo. Ela é uma lição que traz várias perguntas, é uma lição fundamental para a fé cristã, mas especialmente para os batistas, já que esse é um catecismo batista, o catecismo ortodoxo de Hércules Collins, que foi um pastor batista do século XVII. Então a pergunta 69 e 70, que vimos na semana passada, são perguntas que tratam sobre o batismo. O que é o batismo e quais são os sujeitos apropriados para essa ordenança, para o batismo. Agora, nós vamos tratar hoje das perguntas 71, 72 e 73. Então, esta aula trata ainda do tema batismo. Nós estamos entrando aqui ainda na lição 26, adentrando a lição 26, e vamos desenvolver essas três perguntas com suas respostas, expondo e explicando a vocês o significado e o sentido disso para nós, crentes em Cristo Jesus e batistas. A pergunta 71 é a seguinte: bebês devem ser batizados também? Ora, vamos começar a entender uma coisa aqui antes de nós prosseguirmos. Essa pergunta 71 ela está diretamente relacionada à resposta que foi dada à pergunta de número 70. Então, apenas para contextualizar, a pergunta 70: quem são os sujeitos apropriados para essa ordenança? E a resposta é: aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a obediência a Ele. Ora, note que há 3 pontos aqui na afirmação da resposta de número 70. Primeiro, só pode ser batizado, isto é, são sujeitos apropriados para o batismo, pessoas que podem professar o arrependimento, pessoas que podem professar fé em Jesus Cristo e pessoas que obedecem os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Portanto, a pergunta 70, ela prevê que apenas pessoas maiores, apenas homens ou mulheres de maioridade, com maturidade, com capacidade desenvolvida, madura, para se arrepender dos seus pecados, isso carece, claro, de uma consciência de pecado, carece de um reconhecimento de que é um pecador e também depositar sua fé totalmente no Senhor Jesus Cristo, crer somente nele e ainda obedecer à lei de Deus, ou seja, está disposto a obedecer o Senhor Jesus e sua palavra. Claro que estas capacidades não podem ser vistas nos bebês. Por isso que a pergunta 71 é exatamente essa. Os bebês, então, devem ser batizados também? Porque, a princípio, a pergunta 70 nos ensina que somente adultos crentes podem ser batizados. Mas, como no contexto do século XVII, em que esse catecismo foi escrito, os bebês
eram batizados pelas igrejas reformadas. Então nós temos aí uma grande quantidade de crentes em Jesus Cristo, homens, mulheres, verdadeiramente crentes no Senhor, que batizavam seus filhos bebês. Então os batistas discordaram dessa prática totalmente. Por isso a pergunta: os bebês devem ser batizados também ou só os adultos? Como diz a pergunta de número 70. A resposta é essa daqui: não, pois não temos preceito e nem exemplo para essa prática em todo o livro de Deus. Os batistas estão aqui com a sua resposta, primeiro, declarando de maneira... Eu acho isso muito claro, na verdade, embora as palavras literalmente não estejam aqui apresentadas. Mas os batistas estão declarando o sola scriptura da Reforma Protestante. Isto é, nós cremos na palavra de Deus e obedecemos tudo que a palavra de Deus ordena. Portanto, por que os bebês não devem ser batizados? Por que os batistas respondem à pergunta 71? Bebês devem ser batizados também? A resposta é um enfático não. Bebês não devem ser batizados. Por que essa resposta? Porque os batistas dizem: não há nenhum preceito nas Escrituras Sagradas, que eles chamam aqui de o livro de Deus. Não há nenhum preceito, isto é, não há nenhum mandamento, não há nenhuma palavra de Deus que ordene o batismo de bebês. Os batistas estão aqui assegurando que em nenhuma parte da Escritura Sagrada há uma ordem, um preceito direto, claro, uma palavra de Deus para que os bebês sejam batizados. Então, se não há ordem para batizar bebês, por um lado, mas a ordem direta, explícita, clara, para batizar todo aquele que crê e se arrepender dos seus pecados, mas não há a mesma ordem para batizar bebês, os batistas entendem pela palavra de Deus que os bebês não devem ser batizados, porque a Bíblia não manda batizar bebês. Então eles dizem que bebês não devem ser batizados, e a motivação ou a recusa para batizar bebês vem da palavra de Deus, que, primeiro, não ordena em lugar algum o batismo de bebês, e em segundo lugar, não há, dizem os batistas, nenhum exemplo na Bíblia para essa prática. Ou seja, ainda que, considerando que a Bíblia não mande diretamente batizar bebês, poderia ser que nas Escrituras nós encontrássemos alguma passagem em que, na narrativa, bebês eram batizados. Nós temos passagens narrativas em que se narra, por exemplo, o batismo de Jesus. Se você tomar os evangelhos e ler aquela passagem que está lá nos evangelhos sinóticos, em que Jesus desce até o Rio Jordão, junto com João Batista, e ali naquele rio ele é mergulhado na água, ele é então batizado, isto é, mergulhado. Veja, ali não é uma ordem. Aquele texto é uma narrativa. A história do batismo de Jesus, como se deu, como aconteceu, é apresentada diante de nós. Se os batistas dizem, houvesse algum exemplo, alguma narrativa, alguma passagem que testemunhasse que bebês foram batizados, ok, poderíamos batizar bebês também, porque a Bíblia não iria mandar, mas iria demonstrar que eles eram batizados. Mas os batistas dizem, não há nem mandamento para batizar bebês e não há também qualquer exemplo na Bíblia de bebês sendo batizados. Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia em que criancinhas são batizadas. Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia em que bebês de peito, bebês sem maturidade, bebês sem qualquer consciência moral de pecado, sem a capacidade de crer ou se arrepender, pessoas nessa condição, bebês, sendo batizados. Não há exemplo disso. Portanto, o fundamento dos batistas para não batizar bebês é a própria palavra de Deus, é o sola escritura.
Os batistas foram, juntamente com os reformados, de um modo geral, defensores do sola escritura. Mas os batistas foram, de fato, profundamente tocados pelo sola escritura e buscaram apresentar-se diante de Deus conforme o padrão da palavra, em obediência a tudo aquilo que a palavra de Deus ordenava, observando atentamente os exemplos que a palavra de Deus apontavam. E os batistas recusam batizar qualquer bebê, recusam batizar crianças de peito, crianças menores, porque não há na Bíblia mandamento para fazer isso. E nem há qualquer exemplo na Bíblia de fatos assim acontecendo, de casos assim, de bebês sendo batizados acontecendo na Bíblia. Ainda que os pedobatistas da época da Reforma e os atuais pedobatistas evangélicos reformados continuem mantendo a prática do batismo de bebês, essa prática ela é antibíblica. Ela não pode ser provada pelas Escrituras. Ela não pode ser vista na palavra de Deus. Então, ainda que a prática continue vigorando para muitos grupos, os batistas jamais permaneceram nessa prática de batizar bebês. Antes, eles, ao se tornar batistas, eles abominaram essa prática como uma expressão humana, como uma invenção humana, como algo que não é bíblico, mas foi criado pelos homens. E essa prática também era vista como uma continuidade de um padrão católico romano. Os batistas viam o batismo de bebês como sendo um resquício do catolicismo romano que ainda impregnava as igrejas da Reforma naquele período. Então os batistas viam aí que a reforma estava incompleta e parar de batizar bebês significava reforçar o sola escritura, por um lado, e dar passos maiores na reforma protestante. Então os batistas foram além na reforma protestante, deram passos maiores na reforma protestante do que a maioria das igrejas pedobatistas, das igrejas reformadas naquele período. Esse texto aqui, essa pergunta e a sua resposta, elas devem ser lidas especialmente dentro desse contexto histórico, já que esse é um catecismo, repito, do século XVII, escrito por um pastor batista, e ele é um catecismo modificado do catecismo de Heidelberg. É importante notar que todas essas expressões que aparecem na versão batista do catecismo, o catecismo ortodoxo, elas devem ser, primeiro, analisadas em confrontação com aquilo que a Bíblia diz. Então vamos ver primeiro se as afirmações que os batistas fazem aqui realmente podem ser confirmadas com a palavra de Deus. Quanto a isso, eles estão corretos em dizer que não há nenhum preceito na Bíblia para que os bebês sejam batizados. Estão corretos também quando dizem que não há nenhum exemplo na Bíblia de bebês sendo batizados. Em segundo lugar, essa expressão da resposta à pergunta 71 deve ser lida com o contexto histórico em mente, já que este ponto, né, o batismo, que está ligado também e fortemente ligado à expressão pactual, ou seja, o batismo de crentes está diretamente ligado ao pacto numa perspectiva batista, assim como o batismo de bebês está também diretamente ligado à perspectiva pactual pedobatista. Portanto, ler esta expressão num contexto histórico e teológico, ela é muito importante. Naquela época, houveram várias discussões, debates, escritos entre pedobatistas e batistas no que diz respeito ao batismo. Então os batistas jamais abriram mão do seu entendimento de que bebês não devem ser batizados por causa do sola escritura que eles mantinham firmes, que eles confessavam e que eles sustentavam. Eles não podiam abrir uma concessão ali, já que a Bíblia não abria concessão em lugar nenhum. A pergunta 72, ela começa a caminhar por um padrão importante para os batistas.
Perceba, vamos observar a escalada que nós temos aqui. A partir da pergunta 70, quem são os sujeitos apropriados para o batismo? A resposta está ligada à ideia de pessoas capazes de crer e se arrepender dos seus pecados e obedecer a Deus. Ela escala então para uma outra pergunta. Bebês devem ser batizados também? Os batistas dizem, não devem ser batizados, porque a Bíblia não manda batizá-los e a Bíblia não apresenta qualquer exemplo de bebês sendo batizados. E a pergunta 72, então, escala mais ainda quando pergunta o seguinte: as Escrituras proíbem o batismo de infantes? Essa é uma pergunta muito importante, a pergunta 72. Porque se nós respondermos que não proíbe o batismo de infantes, nós podemos abrir uma espécie de concessão para que crianças sejam batizadas. Se ela não proíbe, alguém pode começar a argumentar de que, não havendo proibição, não há pecado em batizar bebês, portanto, bebês poderiam ser batizados sem que nenhum pecado fosse cometido. Se responder positivamente, ou seja, se o catecismo afirmar que o batismo de crianças é proibido pelas Escrituras Sagradas, nós estamos aqui alertando a todo pedobatista que permanece na prática do batismo de bebês que eles estão quebrando uma proibição das Escrituras Sagradas. E isso constitui pecado. Portanto, o batismo de bebês seria pecado. Mas vamos ouvir a resposta e tratar em cima dos termos que foram apresentados aqui no Catecismo. Pergunta 72. As Escrituras proíbem o batismo de infantes ou de bebês? Resposta: sim. Veja bem. Sim, as Escrituras proíbem. Os batistas dizem: sim, pois é suficiente que a palavra de Deus ordene o batismo de crentes, a menos que nos tornemos mais sábios do que o que está escrito. Nadab e Abiú não foram proibidos de oferecer fogo estranho, mas ao fazê-lo provocaram a ira de Deus, porque eles foram ordenados a tomar fogo do altar. Olha, eu acho que o Hercules Collins, ao preparar essa resposta, ele foi muito feliz na sua argumentação e na sua afirmação de que o batismo de bebês é de fato proibido pelas Escrituras Sagradas. A proibição, ela nem sempre vem de uma forma explícita e direta. Ela nem sempre vem com uma afirmação da maneira como nós gostaríamos que viesse. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem que diga expressamente, diretamente, é proibido batizar bebês. Mesmo essa expressão textual não aparecendo na Bíblia, nós encontramos esta proibição na Bíblia com uma outra linguagem, de uma outra forma. Então o Collins argumenta dizendo o seguinte: é proibido batizar bebês porque é suficiente que a palavra de Deus ordene o batismo de crentes. Ou seja, se a Bíblia, em todas as escrituras do Novo Testamento, ordenam diretamente que crentes sejam batizados, ela não precisa afirmar que bebês não devem ser batizados. A Bíblia não precisa afirmar que descrentes que não podem crer em Cristo, que são incapazes de se arrepender dos seus pecados, a Bíblia não precisa afirmar que tais pessoas não devem ser batizadas, porque ela já afirma quem deve ser batizado. A Bíblia já apresenta os sujeitos apropriados para o batismo. E não são os bebês, não são os infantes, são aqueles capazes de crer em Jesus, se arrepender do seu pecado e obedecer à palavra de Deus. Então Collins diz, isso é suficiente.
permanecer naquilo que a Bíblia ordena é suficiente para entender que batizar bebês é contrário, portanto um pecado, é proibido pela palavra de Deus? A resposta completa é suficiente que a palavra de Deus ordene o batismo de crentes, a menos que nos tornemos mais sábios do que o que está escrito. Ora, o que o Collins está dizendo é o seguinte: qualquer pessoa que tentar argumentar em prol do batismo de bebês com a ideia de que não há nenhuma proibição direta e clara, nenhum texto que diga bebês não devem ser batizados. Então, qualquer pessoa que argumentar assim está, na verdade, se levantando contra a palavra de Deus, que já nos traz os sujeitos apropriados para o batismo. Ou seja, a Bíblia já ordena quem deve ser batizado. Portanto, todo aquele que não está agrupado, que não se enquadra naquilo que a Bíblia ordena como sujeito apropriado para o batismo, que não tem as qualificações que as Escrituras apresentam, logo são pessoas que não podem ser batizadas. Se não podem ser batizadas, o batismo de tais pessoas está proibido pela palavra de Deus. Não precisa você fazer nenhum tipo de jogo, de retórica ou de processo hermenêutico muito complexo para entender que as Escrituras já nos dão de maneira clara e explícita quem deve ser batizado. Quem não se enquadra, quem não cobre ali os requisitos que a Bíblia apresenta, crer, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e obedecer a palavra de Deus, quem não se enquadra aqui não deve ser batizado. É proibido, portanto, como diz o Hercules Collins, batizar quem quer que seja que não se enquadre aqui. E é claro, é óbvio que infantes, bebês, não se enquadram nesse ponto. Então, a grande questão aqui, e às vezes os batistas, que são os defensores dessa maneira de pensar, eles são muito mal compreendidos e são julgados, inclusive, como se os batistas não tivessem apreço pelos bebês ou não tivessem qualquer tipo de apreço pelos irmãos reformados pedobatistas. Isso é um julgamento obviamente equivocado, já que os batistas se propuseram a reconhecer como seu guia de fé e de prática a palavra de Deus. A Bíblia, para os batistas, é a regra de fé e de vida. Então, é aquilo que as Escrituras nos dão, que nós devemos receber. É aquilo que a Bíblia ordena que nós devemos fazer. É aquilo que a Bíblia nos apresenta como a base da nossa fé, que nós devemos pôr a nossa fé. Então, os batistas estão defendendo aqui, com a sua afirmação, não somente o batismo de crentes, mas o sola Escritura. Os batistas estão dizendo, nós não podemos caminhar para este lado porque as Escrituras não permitem. Nós não podemos reconhecer o batismo como um ato lícito porque as Escrituras nos dizem que ele é ilícito, já que tais pessoas não estão ali com a qualificação apropriada para o batismo. Olha, o exemplo que os batistas apresentam aqui é o exemplo de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes na época do Antigo Testamento. E o texto da resposta 72, Collins escreveu o seguinte: Nadab e Abiú não foram proibidos de oferecer fogo estranho, mas, ao fazê-lo, provocaram a ira de Deus, porque eles foram ordenados a tomar fogo do altar. Então, o caso é o seguinte: Nadab e Abiú, como sacerdotes de Deus, haviam recebido a instrução de Deus para levar à presença de Deus um certo fogo. Esse fogo, Deus ordena, deve ser retirado do altar. Mas Nadab e Abiú
levaram um outro fogo, um fogo que a Bíblia chama de fogo estranho. E Collins observou muito bem ao afirmar que em nenhum lugar das Escrituras é taxativamente proibido levar esse outro fogo que eles levaram. Você não vai encontrar nenhum texto com afirmação direta dizendo que é proibido buscar fogo em tal lugar ou tal fogo, isso ou aquilo outro, e levar diante de Deus. A Bíblia não precisa dar esse tipo de proibição porque ela já apresenta qual é o fogo que Deus ordena que seja levado a ele. Portanto, levar qualquer outro fogo, como foi o caso deles, era proibido. E o fato é que Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor porque levaram um fogo estranho. Deus não recebeu este fogo e Deus trouxe juízo sobre estes sacerdotes que não eram fiéis, que levaram um fogo estranho à sua presença. Mas deixa eu ler para vocês aqui a referência que o Catecismo Ortodoxo nos apresenta aqui. Levítico capítulo 9, vamos ver o que o texto aqui nos apresenta. Levítico capítulo 9, verso 24. O texto diz assim, a partir do 23. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre suas faces. Aqui o catecismo primeiro apresenta aquele fogo, aquela oferta aceitável aos olhos de Deus, e como Deus aprovou aquilo que Moisés e Arão ofereceram diante do Senhor. Agora, o capítulo 10, o texto diz assim, versículos 16. E Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado. E ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, dizendo, por que não comestes a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Então, o que as Escrituras nos mostram é que Nadab e Abiú foram rejeitados. É que o fogo que Nadab e Abiú apresentaram diante de Deus foi rejeitado. E Deus traz juízo porque eles fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. É claro, era proibido fazer o que eles fizeram. Ainda que a Escritura não apresente texto claro que diga literalmente que era proibido tais e tais coisas. Na verdade, se a Bíblia fosse escrita dessa forma, não haveria livro, papel suficiente para mostrar tudo que ela proíbe. Porque as Escrituras, elas retratam diretamente o que Deus ordena fazer, considerando que tudo aquilo que ele não ordena fazer não deve ser feito em matéria de fé. Então é importante observar esse preceito e esse esquema que nos é apresentado na pergunta 72 e sua resposta. A pergunta 73 é a seguinte: agora, sob a dispensação do Evangelho, os filhos infantes dos crentes podem ser batizados, uma vez que os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados sob a dispensação da lei? Ora, aqui nós estamos tratando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A pergunta é, no Novo Testamento, isto é, na dispensação do Evangelho, os filhos dos crentes, os filhos infantes, os filhos bebês dos crentes, eles podem ser batizados, já que na antiga dispensação, isto é, no Antigo Testamento, foi ordenado que os filhos de Abraão fossem circuncidados, né? Então, a resposta aqui também é maravilhosa, porque aqui primeiro o Hércules Collins vai dizer que há uma quebra, ou seja, a circuncisão não é uma sombra do batismo.
o batismo no Novo Testamento não é uma continuidade da circuncisão. Olha a resposta. A resposta dele é não. Os filhos dos crentes, os filhos infantes dos crentes não podem ser batizados com base naquilo que acontecia no Antigo Testamento, quando Deus ordenou a circuncisão dos filhos homens de Abraão. Então a resposta, não. Abraão recebeu uma ordem direta de Deus para circuncidar seus descendentes infantes. Então perceba, o Collins começa aqui mais uma vez apontando só a Escritura, ou seja, a autoridade que só a palavra de Deus tem. Ele está dizendo que Abraão recebeu uma ordem de Deus para circuncidar os seus filhos. Abraão fez o que fez porque Deus ordenou diretamente que Abraão fizesse aquilo. A circuncisão não é nenhum tipo de inferência que Abraão teve. A circuncisão não é uma ideia que nasce no coração de Abraão para diferenciar o povo de Israel das outras nações. A circuncisão é uma ordenança de Deus. O Senhor apareceu diretamente para Abraão e deu uma ordem direta a ele para circuncidar os seus descendentes infantes. Mas a resposta continua. Os crentes não têm nenhum mandamento para batizar seus filhos infantes sob a dispensação do Evangelho. Ora, se a circuncisão fosse uma sombra, um tipo do batismo do Novo Testamento, se o batismo fosse a continuidade daquele princípio, daquele tipo, se a circuncisão fosse, se o batismo fosse o cumprimento, nós teríamos uma ordem na palavra de Deus para que os filhos dos crentes, os filhos bebês, infantes, fossem batizados. Como aconteceu com Abraão, quando Deus dá uma ordem direta para Abraão circuncidar os seus filhos menores. Mas note, os crentes não têm nenhum mandamento da parte de Deus para batizar seus filhos infantes na dispensação do Evangelho. O que nós encontramos na dispensação do Evangelho é justamente uma ordem direta de Deus para batizar, como vimos aqui na pergunta e resposta anterior, batizar apenas os crentes, homens ou mulheres adultos que creiam em Jesus, que se arrependam dos seus pecados, que obedeçam a palavra de Deus. Há sim uma ordem direta de Deus para fazer isso, como havia uma ordem direta de Deus a Abraão no Antigo Testamento para que ele circuncidasse seus filhos infantes. Mas no Novo Testamento, na dispensação do Evangelho, não há nenhuma ordem para batizar filhos de crentes infantes. Portanto, não há uma continuidade aqui, é o que Collins está nos dizendo. Na verdade, é o que a Bíblia está nos dizendo. E Collins está argumentando de maneira perfeita no seu catecismo. Não há continuidade. Há muitas diferenças nesses processos, considerando a circuncisão e o batismo de bebês e o batismo no Novo Testamento. Há muitas diferenças. Note, a circuncisão era apenas para os homens. Mulheres não eram circuncidadas. Mas o batismo, mesmo os pedobatistas, batizam homens e mulheres. Batizam bebês do sexo masculino e do sexo feminino. Se fosse uma continuidade da circuncisão, já haveria um problema. E se a circuncisão fosse de fato uma sombra do batismo, ela não seria uma sombra muito adequada, já que ela visava apenas os homens e não as mulheres. Mulheres não podem ser circuncidadas por motivos óbvios. Mas veja, Collins aqui na sua resposta foi muito bem apontando que não há mandamento, isto é, não há palavra de Deus para batizar bebês no Novo Testamento. Então, é claro que circuncisão é uma coisa e o batismo é outra coisa. Não são sombras e tipo. Não é um tipo e um antítipo. Não é sombra e cumprimento. Então, são coisas distintas, diferentes, com propósitos diferentes. E qualquer ligação que se faça, qualquer tentativa de mostrar que a circuncisão
é o batismo do Novo Testamento, a circuncisão é a sombra, o batismo é o cumprimento, é um argumento que leva ao erro. É uma declaração equivocada, é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, a lição 26 sobre o batismo, ela começa a nossa jornada apontando que o batismo de bebês é errado, o batismo de bebês é proibido, o batismo de bebês não é um processo que deve ser comparado ao da circuncisão do Antigo Testamento. Vimos aqui as diferenças. Há mandamento para circuncidar, mas não há mandamento para batizar bebês. Então, são coisas completamente diferentes. Notem bem que todo esse conjunto de argumentos, e Collins vai continuar aqui no Catecismo Ortodoxo, nas perguntas adiante, e ele vai... A pergunta 74 é uma pergunta cuja resposta ela é maravilhosa. A gente vai estudar lá na próxima aula. E observe que a argumentação ela vai ser maior desenvolvida na pergunta 74. O que eu estou apresentando para vocês hoje, agora, nesta aula, eu vou apresentar de maneira muito mais desenvolvida, já que a pergunta 74, ao expô-la, eu vou comentar essas respostas que Collins dá e não vai ficar, de fato, qualquer dúvida em relação ao que os batistas pensam e ao que a palavra de Deus diz a respeito disso. Tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, na nossa aula. Lembrando que na semana que vem a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o batismo na perspectiva do Catecismo Ortodoxo. Até lá, que Deus abençoe a todos vocês.